Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo nesse momento, pedimos o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, para que a nossa irmã Ângela, que vai fazer uso da palavra, tenha o auxílio, o amparo desses irmãos, que todos nós possamos aprender um pouco mais da sua doutrina, do teu evangelho, Mestre Jesus, que tenhamos a certeza de que somos amparados, apesar das adversidades, que nunca estamos sós e que podemos contar com esse auxílio sempre. Agradecemos mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Ângela Maria falando então sobre a paciência. O que vocês vão ter que exercitar hoje, que eu estou sem quase condições, mas tem que ser eu. Então vai dar tudo certo. Nós estamos vivendo momentos bem complicados no planeta Terra, então nós estamos precisando de muita paciência. Paciência no trabalho, paciência no lar, paciência na sociedade. As pessoas estão se agredindo assim, por qualquer motivo. Então, é necessário a gente até estudar um pouquinho sobre a paciência. Nós vamos buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, quando nós temos uma comunicação de um espírito amigo, e também no Livro dos Espíritos. Então, é uma oportunidade que nós vamos ter, né, de observarmos, porque a paciência é a caridade ensinada por Jesus. Aquele que tem paciência está exercendo uma forma de caridade. Então, é importante a gente ter esse detalhe aí, né? Porque nós estamos vendo que a paciência está devagar. É uma virtude que se escasseia, né? É de relevante importância para todos os cometimentos expressivos a que nos propomos. Então, a gente tem que estar sempre envolvido nesse sentimento para que nós possamos realmente fazer aquilo que nós nos propomos. Sem a paciência, a irritação se instala nos feixes nervosos, comandando-os. E os desequilíbrios imprevisíveis irrompem na máquina física, comprometendo toda e qualquer realização. Realmente, foi o que eu falei ainda há pouco, sem a paciência, nós estamos numa situação bastante complicada. Nós temos que cultivar a paciência nas enfermidades, quando com esforços consegue resignação ante a dor, que é uma das mais expressivas manifestações da paciência. Quando nós estamos com dor, parece que o mundo está vindo abaixo. Então, a gente tem que exercitar a paciência. Eu hoje, para falar aqui, eu estou tendo que exercitar um pouquinho da minha paciência, porque realmente, né, é complicado. Se eu bobear, eu mesmo me mordo. Através de exercícios regulares de reflexão e contenção dos impulsos da personalidade inferior, plasmarás condicionamentos íntimos que imprimem calma, equilíbrio, culminando em harmonia interior, geradora da paciência. Então, a gente tem que se interiorizar, se harmonizar, procurarmos, deixarmos de adiar as coisas para depois, começarmos a refletir mais e procurarmos nos melhorar. Olha bem, adiar tarefas. Nós temos que parar de adiar tarefas. Adiar uma tarefa desagradável de vez em quando não é grave, mas se torna um problema quando é uma atitude crônica. Tudo que eu tenho que fazer, eu deixo para depois. Eu vou adiando, né? A procrastinação
ou o ato de deixar as coisas para depois, sempre foi um dos principais fatores que impediram as pessoas de realizar coisas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Existem, naturalmente, vários graus de adiamento. Mas, em todos eles, deixar para fazer mais tarde uma coisa que se poderia fazer agora torna-se um substitutivo aceitável e uma incrível expressão de autoilusão. O fato mais interessante sobre a expressão mais tarde é que ninguém pode reprovar-nos ou dizer que estamos mentindo, pois quando somos confrontados podemos retrucar. Eu disse que faria mais tarde e ainda não é mais tarde. Então a gente sempre está arrumando uma desculpa. Já foi dito que o adiamento é a mais mortal forma de negação. E quando você diz mais tarde para alguma coisa que é realmente importante, está se enganando e negando-se o direito ao sucesso. Não deixe suas possibilidades serem sufocadas. Faça agora. Quer esperar até que o sofrimento todo se vá? Quer esperar até que tenha certeza que não será magoado novamente, da maneira como foi pela última vez? Começará quando tiver certeza que nunca falhará? Dará o primeiro passo apenas quando estiver certo de que possa completar a jornada? Fará a primeira mudança quando conseguir a chamada inspiração? Faça, cresça, basta de tanta mágoa e lamento. É crucial para o seu sucesso que você comece a pôr um fim nessa mania de adiamento agora. Então, paciência não é deixar as coisas rolarem para depois, não. Depois eu faço, mais tarde eu faço. Não é isso. Paciência é um sentimento diferente. A gente tem que refletir, tem que se interiorizar, dominar essa personalidade forte que nós temos para que tenhamos calma, equilíbrio, harmonia e não deixar as coisas correrem a largo, dizendo sempre que depois eu faço. Tal realização não se consegue num só passo. Surge o embrião, molécula a molécula. A paciência é uma virtude que nós já temos em nós, mas só que ela está em forma de semente. Deus, quando nos criou, nos botou a semente da fé, do amor, da paciência e uma série de outras sementes que nós precisamos cultivá-las para que realmente nós consigamos crescer. Uma máquina não se constrói de uma hora para outra, é peça a peça. Uma tarefa, uma obra, qualquer coisa que nós propomos a fazer, as coisas acontecem lentamente. Então, a gente tem que ter essa observação e jamais nos desesperarmos. Com desenvolvimento moral, só se consegue, com muita perseverança, num programa feliz de construção. Ninguém já chega aqui sendo bambambam, sendo melhor. Pensa que Jesus já foi criado do jeito que ele foi quando aqui esteve? Não. Ele também teve que galgar passo a passo o seu crescimento, porque assim ele seria somente ele que teria ganho essa grande oportunidade de ser um exemplo de amor para a humanidade? Foi não, ele também trabalhou pelo seu crescimento. Por isso, o seu valor. Por isso, o Espiritismo nos ensina a grandeza da sua obra.
Quando ele nos trouxe o seu evangelho, ele trouxe porque ele sabia como se portar, como passar para a humanidade tão carente, tão necessitada de amor e de atenção, porque ele já tinha passado por esses degraus. Então, a gente tem que observar que nós também chegaremos um dia lá, mas precisamos caminhar. Então, não vamos adiar o nosso progresso, vamos lutar, vamos crescer, vamos buscar tirar esse homem velho que está em nós. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos responderam: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então depende da gente. Os espíritos já responderam nessa questão que nós queremos as coisas lentamente. Nós não nos esforçamos. Nós precisamos nos lançar para buscarmos o nosso crescimento. Então não adianta nós ficarmos esperando pelos outros. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Compete a cada um de nós fazermos a nossa parte. E na questão 910, o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Já pararam para pensar? Será que a gente pode contar com os espíritos? Nós sabemos que temos um amigo espiritual que está sempre pertinho da gente, a nos auxiliar, a tentar puxar por nós, né? E os espíritos responderam: se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Então, nós temos muitos amigos espirituais muito evoluídos, que já passaram por essa fase onde nós estamos. Nós estamos habitando um planeta de provas e expiações, aonde impera o quê? O mal. Nós vemos isso aí a toda hora. Nós sabemos disso. Então, os que já passaram por essa etapa evolutiva, eles vêm em nosso auxílio. Eles estão prontos a nos dar a mão, a nos fortalecer, a nos ajudar nesse crescimento. Na 911, não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não podem superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz por consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a natureza espiritual. Vencê-las é para eles um triunfo do espírito sobre a matéria. Então a gente vê que os espíritos em todos os instantes estão nos dando um chamamento de atenção. Faça a sua parte, você que tem que fazer. Você recebeu de Deus a semente da paciência, da bondade, de todas as virtudes, né, que nós temos conhecimento, que são muitas. Mas nós precisamos cultivá-lo. Mas não é apenas falando eu quero, não.
é falando, eu quero, e eu vou conseguir. Não adianta a gente apenas falar com os lábios e deixarmos as coisas correrem. Nós não vamos conseguir nada assim. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, deixando as coisas simplesmente serem levadas do jeito que quiserem. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos nos esforçar e nos esforçarmos muito. Nós não podemos apenas dizermos que queremos. Nós temos que demonstrar perante Deus, perante os nossos amigos espirituais, esse querer. Olha, parece, eu tive lendo alguma coisa, que no Brasil, em média, tá? Em média, o brasileiro lê um livro por ano. É pouquíssimo. E tem gente que não lê nenhum. Passa pela vida sem buscar nada, sem buscar o seu crescimento. Nós precisamos formar hábitos. Isso depende do Abel, depende de mim, depende do Toré? Não, depende de cada um de nós. Já falei que nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém no planeta. Ninguém. Por mais que procurem em todos os lugares, não vão achar outro Abel, não. Então, compete a Abel fazer o crescimento dele. Ele é que tem que se esforçar. E Deus sabe disso. Ele sabe do esforço que nós temos que empreender pelo nosso crescimento. É difícil? Meu Deus, como é difícil. Nós sabemos também que tem pessoas que lêem um livro por semana. Isso, na média, 1 por ano, é porque tem gente que não lê nada. Não lê absolutamente nada. Não abre um livro para ler. Isso é uma pena. É uma perda de oportunidade. Porque através da leitura, esses livros aqui maravilhosos, nós vamos crescendo. Eu fiquei feliz quando vi aquele baixinho ali chegar com o livro dos Espíritos dele. Ele está lendo, ele está estudando. E ele tem acho que 11 ou 12 anos. 13 anos só. Então, é uma oportunidade que ele está buscando. Ele só tem 13 aninhos. Mas é um exemplo já. Continue. Não pare. Entendeu? Para você crescer realmente, você tem que continuar lendo. Não é só ler esses livros, não. Tudo que você entender aqui, né? Você queria saber sobre panteísmo no domingo, né? Procure ler sobre o panteísmo. O que é isso? E aí você vai dilatando a sua mente, vai dilatando o seu entendimento, você vai crescendo e daqui a pouquinho você vai estar aqui também, fazendo palestra para a gente, porque você está se esforçando. Pensa que é fácil? Não. Não é fácil, mas todos nós temos esse potencial. Todos nós temos. Ele está despertando agora. Outros já despertaram mais tarde. E outros ainda nem despertaram. Estão perdendo a chance enquanto aqui na escola abençoada que é a Terra. A Terra, para nós, é apenas uma escola. Nós não estamos aqui de excursão, não. Não estamos aqui apenas para curtirmos os dias ensolarados, as praias maravilhosas, as matas lindas e cada vez mais maravilhosas. Não, nós temos que observar. Quando nós entrarmos, sim, numa mata, vamos saber tipo de árvore, se ela floresce quando, porque nós pesquisamos a respeito. Quando nós formos mergulhar numa praia, vamos observar a beleza daquilo ali. Como que surgiu, para quê? Aquilo ali não está ali somente para nós curtirmos a aguinha quente e saudável.
salgadinha, não. Nós estamos ali para agradecer a Deus. Meu Deus, como é bom eu estar tendo esta oportunidade de estar neste planeta. Esse planeta que me acolhe, que me traz aconchego. É aonde os meus irmãos todos vivem. Encarnados ou desencarnados, não importa. E todos eles estão aí também para crescer em espiritualidade. Então, voltando aqui para a questão 912, eu parei na 911, né? Que aquele que procura reprimi-la, vou ler de novo a 911. Não existe paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas apenas com os lábios, né? Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não podem superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, quando a gente tem qualquer sentimento que nós somos uma alma encarnada numa matéria para buscarmos o nosso crescimento, que nós somos seres espirituais numa jornada terrena. Aí sim, a gente começa a entender isso aí. E a 912, qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Nós sabemos que quando nós estamos na matéria, o corpo é que manda, ele é que domina. Então, a resposta dos espíritos: praticar a abnegação. Então, aquele que pratica a abnegação começa a ver as coisas de forma diferente. Então, vamos dar sequência aqui sobre o desenvolvimento, estudarmos sobre a paciência. A paciência, assim conseguida, conferirá salutares recursos para o enobrecimento espiritual daquele que a cultiva. Então, quando a gente procura cultivar, né, a paciência, nós começamos a crescer em espiritualidade. Consequência do cansaço, do marasmo, da rotina, a irritabilidade significa sinal vermelho na tarefa que executas. Então, quando a gente começa a ficar muito irritado, muito tenso, não se sentindo legal, o que você tem que fazer? Para tudo. Se interioriza e pede ajuda ao seu amigo espiritual. Então, aquela irritabilidade, aquela irritação vai passar. E quando nós observarmos, nós somos outras pessoas e continuamos pacientemente aquilo que nós nos propomos. É importante vigiar-lhe o surgimento. Sutil, explode, e quando vemos, estamos tendo atitudes de demência. Parece piada, mas é verdade. Bater porta, gritos, chutes, isso acontece com as pessoas. Ficam irritadas e começam realmente a perder o controle de si mesmos. Então, a gente tem que se observar, se analisar, se interiorizar para realmente não deixarmos as coisas acontecerem. Paciência, quando nós temos, né, a paciência, ao contrário, resiste às más circunstâncias e às tediosas ocorrências. Então, quando a gente tem paciência, a gente é confiante,
a gente é gentil, a gente é otimista, sem que deixe de ser responsável, séria, recatada, suporta os problemas com coragem, não esmorece quando os resultados demoram a expressar-se, espera com coragem e não desfalece. Então é importantíssimo a gente ter essa confiança. A gente tem que ter paciência sempre para realmente a gente atingir aquilo que nós queremos. Caso te sintas portador de constante mau humor, estás necessitando do auxílio da paciência, a fim de renovares o ânimo, conceitos e atividades, orando com a sede de quem urgentemente precisa da água da paz. Então a gente tem que realmente se observar e muito, porque constantemente nós estamos vivendo no planeta momentos bastante difíceis. Então, se a gente deixar, a gente vai ser envolvido por esse sentimento que está no ar e a gente vai ficar com mau humor. Vamos ficar nos sentindo mal, nós vamos nos sentir irritados. Não vamos deixar que isso tome conta de nós. Precisamos ser fortes, firmes, resolutos naquilo que nós nos propomos. Não te deixes amargar pela revolta interior ou esmagar pela irritabilidade. Recorre à paciência sempre e em qualquer situação, e ela te ajudará a servir, a amar, a guardar amanhã o que hoje se te afigura improvável ou irresistível. É importantíssimo essa virtude. Eu vou contar a história do povo da caverna para vocês, que é uma história que já está no planeta há mais de 2.500 anos. O povo da caverna. Isso aqui é uma lição para a gente observar, analisar e se colocar no lugar. Olha bem, havia uma caverna subterrânea com uma única abertura para o mundo exterior. Dentro dela, seres humanos acorrentados pelas pernas e pescoço, vivendo na semi-escuridão, desde a infância. Eles não foram colocados já adultos, não. Desde que nasceram, eles eram colocados ali, presos de tal modo que não podiam se mover. Tais homens, verdadeiros prisioneiros, ficavam de costas para a abertura da caverna e só podiam olhar para frente, onde havia uma parede, pois eram impedidos de virar a cabeça por causa das correntes. Olha que situação, desde pequenininho já ali, preso pelo pescoço e não podiam se mexer. A única luz que viam era proveniente de uma fogueira que ardia do lado de fora da caverna e que projetava para o seu interior sombras de pessoas e objetos que passassem entre a fogueira e a entrada da caverna. Então, eles só viam as imagens, aquelas coisas escuras sendo jogadas na parede. Assim, os prisioneiros acreditavam que as sombras que viam era a única verdade, a realidade do seu mundo. Já tinham ficado ali desde criança, então eles não tinham ideia de nada.
além daquela fogueira que jogava a luz por cima deles. Em certo momento, um dos prisioneiros foi libertado das correntes e trazido para fora da caverna. No seu processo de adaptação à nova realidade, precisou acostumar-se com a claridade do fogo e a visão de um mundo novo. Viu primeiro as sombras no chão, depois os reflexos dos homens e objetos na água, e então fitou-os diretamente. Depois foi ver o céu, o sol, pôde raciocinar sobre eles, tocou objetos, pisou o solo, colocou a mão e olhou para todos os lados. Descobriu fatos e coisas nunca antes imaginados, uma nova realidade. Imaginem que coisa fantástica que esse homem enfrentou. Passado algum tempo, maravilhado com o grande processo de mudança que tinha vivido, lembrou-se dos seus companheiros lá da caverna e retornou correndo. Era importante dar aos demais prisioneiros a oportunidade de descobrir outra realidade. Mas sua missão não foi fácil. Teve que ter muita paciência. Por sua dificuldade de acostumar-se novamente à semi-escuridão e em interpretar as sombras com a mesma habilidade, passou a princípio a ser ridicularizado. Por todos aqueles que tinham continuado na caverna, eles começaram a zombar dele, né? Os prisioneiros da caverna ainda acreditavam na sua realidade e concluíram que o prisioneiro libertado voltava enxergando menos ainda. Ele estava vendo menos que antes. Antes ele só via sombra, agora eles achavam que ele não estava mais vendo nada. Contando estranhas histórias sobre uma realidade impossível, julgavam ser melhor não sair da caverna, não rejeitar as sombras tão familiares, em troca de um mundo melhor, porém desconhecido. Apesar das dificuldades, o iluminado enfrentou com paciência e determinação sua missão, compreendendo as resistências impostas por seus companheiros e mantendo-se firme na busca pela evolução e pelo descobrimento de coisas novas para ele e para os seus semelhantes. Vocês sentiram nessa história, que eu estou chegando já aqui, que semelhança que nós temos com esse povo da caverna? Será que nós não seríamos esse povo da caverna? E os amigos espirituais que vêm, esses espíritos maiores que reencarnam aqui como luminares em nosso planeta e chamam a nossa atenção, escrevem livros. Temos aí Chico Xavier, que tem mais de 200 livros psicografados. Então a gente vê que nós seríamos esse povo da caverna, que muitos de nós ainda não cremos na grandeza da espiritualidade. Então nós temos que nos colocarmos. Será que nós somos aquele povo da caverna que estamos achando ridículo isso tudo? Olha que situação. Considerando um dos homens mais sábios da Grécia Antiga, Sócrates, cujo nome significa mestre da vida, acreditava que o reconhecimento da ignorância é justamente o conhecimento, o início, o começo da sabedoria. Numa de suas frases mais conhecidas, percebemos o paradoxo contido neste pensamento. Logicamente, vocês já ouviram isso. Sei que nada sei,
Porque quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa cresce, ela se observa como ela não sabe nada. Ela ainda tem muito a caminhar, ela ainda tem muito a aprender. Platão, em uma de suas obras clássicas, A República, desenvolve muitas ideias de seu mestre Sócrates. No livro 7, que contém esta parábola da caverna, somos levados a refletir sobre a missão de todos aqueles que estão em constante desenvolvimento e se propõem a superar as barreiras existentes nos processos de mudança. Escrita há mais de 2.500 anos, a parábola da caverna, essa que eu acabei de citar, constitui um ótimo modelo de perseverança e vontade de melhorar. Modernamente, quando saímos das nossas cavernas para o mundo exterior, buscando qualidade de vida, estamos percorrendo o mesmo caminho do prisioneiro libertado. Da mesma forma, quando retornamos à caverna para motivar nossos colegas, devemos estar preparados para enfrentar as barreiras, as mudanças e os comportamentos conservadores que preferem as sombras conhecidas às novas realidades fora da caverna. É momento de refletirmos sobre os nossos progressos e nossa missão como agente de mudanças e de encorajar pessoas. Devemos reconhecer o quanto já percorremos até aqui. Apesar disso, a lição do mestre da vida deve servir como alerta para o nosso constante aperfeiçoamento. É preciso sempre querer saber mais e, sobretudo, partilhar. Então, a gente observa que lição bonita, que aprendizado. Nós precisamos observarmos e não nos colocarmos como aqueles homens da caverna. Precisamos também querer buscar o nosso crescimento. Voltando para a nossa lição aqui, né? A paciência, né? É também irmã da fé. Domingo eu falei sobre a fé. A fé é uma das virtudes também que é citada, né, no Livro dos Espíritos e no Evangelho, e em toda a obra fala da fé constantemente, como algo que nós também precisamos cultivar. Precisamos tirar de dentro de nós e fortalecê-la. Quando Jesus falou, né, que a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, era num sentido figurado, mas se a gente tiver uma fé, mesmo que pequena, a gente vai vencer muita coisa. E a paciência também, porque ela é irmã da fé. Portanto, todo aquele que crê, espera e confia tranquilamente. Somos espíritos eternos e indestrutíveis, e através de exercício chegaremos à perfeição. Então a gente tem que ter essa consciência, que procuremos cultivar a fé hoje, a paciência. Procuremos cultivar hoje a paciência como uma virtude que muito nos ajudará na trajetória evolutiva. Olhar para a frente e para o alto com fé e confiança em Deus. Nós precisamos ter esta consciência que ser paciente é ser cristão. Então a gente tem vários exemplos que nós podemos citar sobre exercício da paciência. Uma grávida não tem que esperar um filho 9 meses. Não tem que pacientemente vencer
mês a mês, as suas dificuldades e os seus problemas? Uma obra, um artesanato, um quadro. Se você se propõe a fazer, né, você tem que fazer aquilo por etapas, lentamente, pacientemente. Se você for pintar um quadro, primeiro tem que dar a base. Depois da base feita é que você vai seguir com aquilo que você quer fazer. Então, é lentamente. Um artesanato, qualquer coisa que nós nos propomos, nós temos que fazer as coisas lentamente. Uma criança, quando chora, tá o netinho do Ivan lá, netinha, né? Do Ivan lá, o papai tá lá pacientemente embalando. Por quê? Tem que ter paciência com a criança. Um velho que repete várias vezes a mesma coisa. E mamãe, você já me falou isso. Papai, você não cansa de me falar isso, não? Eu já falei isso com você. Paciência com os idosos. É um exercício. Vamos pensar o seguinte, amanhã seremos nós também a estarmos repetindo a mesma coisa. Não pensa que isso acontece só com eles que são mais velhos. Acontece com todos nós. Termos também paciência com um jovem que sabe tudo. Não é verdade? Arrojo da juventude. Isso aí, você está pesquisando, você está buscando, você quer crescer. Mas a coisa acontece pacientemente, calmamente, lentamente. As dores que nos batem à porta, que é mais exercício de paciência com relação à dor. Quando a dor bate em nossa porta, nós temos que ter muita calma, muita paciência. Porque dói. Está doendo. Mas não adianta a gente se desesperar e sair, né? Gritando desesperado. Então, tem que ter calma na dor. Paciência. Perdoar as pessoas que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrimento. Paciência sempre. É uma oportunidade que nós temos de exercer a paciência. A grávida, a obra, a criança, o velho, o jovem, as dores, todas são oportunidades que nos batem à porta para que a gente exerça a paciência. É importantíssimo nós estarmos cientes disso e observarmos sempre. É fácil? Não estou falando que é fácil. É difícil. Porque se a gente não procurar exercer a paciência, quem é que vai sair prejudicado? Somos nós mesmos. Então é importante a gente procurar exercer, né, a paciência sempre. Eu domingo contei uma história que eu vou contar para vocês pelo mês que nós estamos vivendo. Eliane aqui sabe e o Ivan também. Magui também, que estava aí, Luiz. Agora vocês outros não ouviram essa história. Quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Isso aqui é um provérbio árabe. Observem essa história. Muitos são aqueles que passam metade de suas vidas dizendo o que vão fazer. E a outra metade justificando porque nada fizeram. Se metade do tempo que se perde com desculpas e justificativas fossem empregados para descobrir maneiras de fazer as coisas corretamente, o mundo estaria bem diferente.
Logicamente que vocês já ouviram falar em John Pierpont. Morreu. Era um fracasso consumado. Em 1866, aos 81 anos, acabou seus dias como funcionário público de baixo escalão e arrastava pela vida o peso de inúmeras frustrações. No começo, até que as coisas foram bem. Formou-se numa faculdade famosa, uma universidade que seu pai havia sido um dos fundadores, optando pela carreira de professor com entusiasmo e idealismo. Ele abraçou o magistério como algo assim fantástico na sua vida, porque ele tinha visto o pai trabalhar como professor, fundar uma universidade, então ele se sentia feliz com aquilo. No magistério, porém, logo se revelou um fracasso. Era mole demais com os alunos. E assim Pierpont mudou de ramo. Resolveu tentar um estágio como advogado. Ele tinha formação para isso. O fracasso, outra vez, não demorou a derrotá-lo. Era generoso demais com os clientes e excessivamente escrupuloso, o que o levava a escolher justamente as causas que davam menos dinheiro. Como sua terceira opção, Pierpont tentou o mercado de secos e molhados. Abriu um armazém. Novo fracasso, desta vez como comerciante. O homem simplesmente era incapaz de cobrar preços que lhe dessem lucro e não resistia ao pedido de fiado. Entre uma profissão e outra, Pierpont escrevia poesias, a qual, apesar de ser publicada, não lhe rendia direitos autorais suficientes para que vivesse de seus versos. Como poeta também foi o quê? Um fracasso. E assim acabou transformando-se em pastor protestante. Estudou teologia e, ordenado, mudou-se para a paróquia da igreja, mas suas posições a favor da lei seca e contra a escravidão o puseram em confronto com os membros mais influentes da congregação e Pierpont viu-se obrigado a renunciar. Fracasso indiscutível, portanto, também como pastor. A política parecia a única atividade para a qual ele conseguiria alguma projeção. E foi indicado como candidato a governador. Não estou citando aqui as cidades nem os países, tá? Perdeu a eleição. Candidatou-se ao Senado. Outra vez, perdeu a eleição. Agora, era o fracasso político inegável. Com a guerra, se alistou no 22º Regimento, mas 15 dias depois pediu baixa, porque não tinha estômago para a guerra. Aos 76 anos, portanto, revelara-se um fracasso até como capelão voluntário. Alguém lhe conseguiu um emprego muito humilde, numa subseção do Ministério da Fazenda. E lá nosso herói passou seus últimos dias abrindo e fechando gavetas de arquivos, função para a qual, aliás, não revelou talento especial. Morreu, como já disse, como um perfeito fracasso. Não conseguiu fazer uma única das coisas que tentou, nem pôde ser uma única das personagens que escolheu. Foi enterrado e na sua lápide estava escrito: John Pierpont, poeta, pregador, filósofo, filantropo. Com as
perspectiva que só o tempo possibilita, pode-se ver hoje que não se tratou, afinal de contas, de um fracasso assim tão absoluto. O homem empenhou-se por maior justiça social, lutou o mais que pôde para transformar-se num ser humano digno, engajou-se nas maiores questões do seu tempo e jamais perdeu a fé no poder da vontade. Nisto, sim, teve sucesso. Ele não desistia jamais. E, na verdade, muitas de suas tentativas, que ao calor da hora pareciam fracassos retumbantes, acabam tendo melhor sorte. A educação foi reformada, os procedimentos legais modificaram-se, criaram-se leis de proteção ao consumidor e, é claro, a escravidão foi abolida. Mas por que eu estou contando isso para vocês? A história de Pierpont nada tem de excepcional, certo? Houve inúmeros reformadores do século XIX, cujas histórias são semelhantes à dele, tanto nos fracassos quanto nos sucessos. Mas o caso de Pierpont teve um fim especial, porque até hoje, uma vez por ano, no mês de dezembro, no mês que nós estamos, todos festejamos um dos seus sucessos. Vocês conhecem o sucesso dele, de Pierpont? O coração de cada um de nós se transforma num monumento vivo à sua memória, por causa daquela música. Vocês já ouviram essa música? E essa música é tocada no mundo inteiro. Essa música não fala de Jesus, não fala de anjo, nem menciona o Papai Noel, né? É uma música muito simples, que celebra simplesmente a alegria de deslizar pelo escuro gelado das noites brancas num trenó puxado por cavalos. E ao ouvir o riso dos amigos e tanta gente cantando, ele compôs essa música. Escrever uma canção foi a mais simples das alegrias, uma canção que mais de 300 ou 400 milhões de pessoas cantam ao redor do mundo. Gente que às vezes nem sabe o que é um trenó e nunca viu neve, como no nosso caso, né? Uma canção que todos, grandes e pequenos, reconhecem logo ao primeiro acorde de piano. Isso não é um sucesso? Que história bonita dele, né? Numa certa tarde de inverno, enquanto caía a neve, John Pierpont rabiscou numa partitura as notas daquela canção, pensando apenas em oferecer um presente original para sua família. E assim fazendo, deixou-nos um presente eterno de Natal, um presente fantástico, melhor que qualquer embrulho que colocamos ao pé da árvore. Um presente invisível, mas invencível, a alegria. Nós precisamos da alegria na nossa vida, principalmente nos dias de hoje. E temos que agradecer a esse homem, que para o mundo poderia ser até um fracassado, mas ele não desistiu jamais. Olha o ensinamento dele, ele teve paciência. Não deu certo como professor? Ele se lançou como advogado. Não deu certo como advogado? Ele se lançou como comerciante. E foi por aí afora tentando, mas não desistindo jamais. E por onde ele passou, ele deixou marcas luminosas, porque as coisas foram sendo modificadas graças ao empenho dele fazer alguma coisa em favor dele mesmo e em favor do semelhante. Então, nós temos que observar nele o exemplo da paciência. Se ele jogasse a toalha no primeiro
fracasso, né? Como é que ia ser? Nós não teríamos essa lindeza dessa música, né? Para nos alegrar, eu estou com a boca ainda novamente, mas tá bom. Nos alegrar os dias, né? De fim de ano, de vida. Ele transmite alegria. E é isso que nós temos que tirar daí, da vida. Nós estamos vivos, nós estamos habitando esse corpo. Isso não é uma bênção. Quantas pessoas já partiram e que gostariam de estar, mas eles retornarão em outras épocas, em outras oportunidades. Então agradeçamos a Deus, sim. Agradeçamos ao Mestre Jesus por Ele nos ter legado o seu evangelho de amor, que deve realmente entrar no coração de cada um de nós e fazer com que modifiquemos padrões de vida. É importantíssimo nós termos essa consciência. Quero mudar, eu quero crescer espiritualmente. E somente eu posso dar esse passo. Ninguém pode dar esse passo por mim. Ninguém. Eu tenho que fazer por mim. E também ser exemplo para aqueles que nos cercam. Então estão aí as lições da tarde de hoje. Que nós possamos ter um Natal, não um Natal cheio de presente, mas um Natal cheio de paz, de alegria, de amor, de levantarmos esta bandeira da alegria à vida. Nós estamos num corpo, não importa se doente, difícil, cheio de problemas, não importa. O importante é que nós estamos vivos, ainda aqui nessa escola que é a Terra. Agradeçamos a Deus essa bênção. Vamos orar por aqueles que nos antecederam nessa viagem e eles estão lá do outro lado, nos vendo como aqueles da caverna. Coitadas, eles ainda estão lá, lutando para sobreviver, para vencer as suas limitações. Eles já estão fora da caverna. Eles podem ver o brilho das estrelas com muito mais grandeza. Então vamos aproveitar, meus queridos. É uma virada de ano. 22 está chegando aí, cheio de oportunidade para todos nós. Serão 365 dias e 4 horas para nós vencermos o homem velho que está em nós. Muita paz para todos.